Voltei. Vamos dar só um minutinho para o pessoal entrar? Voltar. Uhum. É. Pessoal, só vamos dar um minutinho para o pessoal voltar. Vamos só aguardar a Andrea entrar, aí a gente segue. Aí entrou. Voltei. Oi, obrigada, Dê. Muito bem. Então, acho que podemos seguir. Podemos seguir. Podemos ir do slide 15? Só um minutinho que eu já compartilho de novo. Tá. Isso. Então, estava falando da higiene dos alimentos, né? Que é importante a gente evitar que o alimento seja um veículo de transmissão de doença para quem vai consumir aquele alimento. Então, a gente tem que zelar ao máximo para não contaminar esse alimento, né? Pode passar. Aqui tem um passo a passo bem legal de como usar luvas da maneira adequada, né? Evitando ao máximo a contaminação. Então, lembrando que luva a gente usa só quando você quer proteger o manipulador de algo, né? Então, a gente evita muito o uso de luva porque a gente não percebe que está sujando a luva e a gente não tem o hábito de lavar as mãos com a luva, né? Então, a gente sempre prefere sempre ter as mãos limpas, mas quando é necessário, a gente coloca as luvas evitando contaminá-las e quando você tira da mesma forma, evitando pegar na parte suja da luva e descartar imediatamente. Pode passar. Essa parte é bem legal, que fala dos fornecedores, porque é uma porta de entrada para algum tipo de contaminante, né? Então, a gente sempre prefere ter fornecedores que a gente confie, como a gente compra para nossa casa, né? E como os lugares que a gente frequenta, a gente tem que ter confiança também. Então,
a gente é como a gente ir no mercado, né? Então a gente vai com menos frequência possível, sempre evita e sempre higienizar tudo aquilo que entra. Então, quando a gente chega do mercado, a gente sempre passa um alquinho em tudo, né? Nesse momento. Quando entra na nossa cafeteria também. Então, tirar tudo que é de embalagem exterior, tudo que é de sacola ou alguma caixa e higienizar o alimento imediatamente, né? Hortifrutis, sempre lavar com solução clorada e o que for embalagem plástica, borrifar álcool 70, né? Para evitar que alguma sujidade entre junto com a mercadoria. Pode passar. E também na saída, né? Quando o alimento ou a bebida vai entrar na casa do cliente. Agora o delivery está sendo muito utilizado, né? Está sendo a solução para muitas cafeterias e restaurantes. Mas o entregador tem que estar bem orientado também. Então, se ele é da equipe mesmo, se ele é contratado da empresa, é bom que ele participe do treinamento junto com a equipe, né? Para que ele tenha todo o cuidado com a higiene. Caso ele seja terceirizado de alguma outra empresa, que seja uma empresa que você confie, né? Que você sabe que ele teve alguma orientação de higiene para quando entregar o alimento ao cliente, ele faça de uma maneira segura. Quanto a pagamento, é bom evitar dinheiro em espécie, né? Então, prefere pagamento online por aplicativo ou até por cartão. E se for por maquininha de cartão, sempre bem embaladinha, higienizado com álcool gel entre cada entrega. E se tiver que ser feita o pagamento por dinheiro, é bom colocar dentro de um saquinho o troco para não ficar tocando no dinheiro que é sujo, né? E é bom que o entregador esteja sempre com máscara, que higienize as mãos entre uma entrega e outra, né? E faça tudo com calma para deixar o cliente também seguro, né? Pode passar, eu acho que era isso. Só para relembrar, ficar atualizado dos decretos municipais e estaduais, que muda muito de um lugar para o outro, né? Dependendo da situação que a cidade se encontra. Aqui em Curitiba a gente está um pouco mais tranquilo. Aqui em Curitiba, pelo menos, a gente, a maioria dos estabelecimentos, né, cafeterias, restaurantes e comércio, apesar de não ter tido um decreto de lockdown, muitos lugares fecharam, né? A maioria fechou. Sem ter a obrigação, né? Então aqui eu acho que foi um pouco mais contida a pandemia e agora a gente já está tendo um pouco mais de liberdade para voltar à atividade, né? Mas ainda assim com muita cautela, né? Muito, muito lenta a retomada. E acho que é isso, né? A gente sempre tem que cuidar de si, cuidar dos outros e respirar fundo porque tudo vai passar. Tudo vai passar. A gente tem que enfrentar isso aí. Legal, Camila, obrigada. Eu queria só fazer uma lembrança. Tem algumas notificações, notas técnicas que a Anvisa está disponibilizando, chamam-se NTs, né? N de nota e T de técnica, 47, 48 e 49, que elas estão com essas informações para o momento atual. Mas como a Camila e a gente também falou, isso pode estar mudando, né? Eu acho que não vai mudar muito mais do que isso. O que a gente tem que se atentar mais agora é questão de data e tal. Mas protocolo de higiene, o que a Anvisa está recomendando, né, pelo Ministério da Saúde, estão nessas notas aí, tá?
Não, bacana. Queria saber se alguém tem alguma dúvida. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat se tem alguma. Eu tenho uma dúvida. Em alguma cidade foi obrigatório o uso de máscara descartável ou em todos os lugares que vocês acompanharam o protocolo é livre escolha, assim, tipo, ou descartável ou de tecido? Do que eu ouvi, é opcional, se seja descartável ou reutilizável, né? A não ser em serviço médico, daí é um pouco mais específico, né? Mas no comércio, até isso foi opcional. A própria OMS com a questão de usar máscara, não usar, qual usar, que tipo usar. Bem, bom, né? Ativei o som. É necessário nesse momento que todos se protejam. Então a OMS, ela estava nessa coisa dúbia, né, de pode, não pode, essa é ideal, essa não é ideal. Então assim, é melhor ter uma máscara simples, né, de tecido, do que nada, né? Então, mas assim, a maioria das cidades ela está com uso obrigatório, né? Então a gente precisa, é uma questão pessoal, então escolher descartável ou de tecido. E aí, uma outra dúvida, gente, eu estou monopolizando aqui as perguntas, mas é uma outra dúvida que eu tenho, é assim, quando o colaborador descarta a máscara, né? Vamos pensar, ele deu um espirro, tem que descartar a máscara. Onde coloca? Né? Porque é a empresa que disponibiliza essas máscaras. Então, depois de usada, a responsabilidade da máscara continua sendo da empresa. Ou o colaborador leva para casa, lava e, enfim, como funciona isso? O ideal é que ele tenha um ambiente específico para colocar essa máscara suja, né? Porque a máscara a gente considera como contaminante. Então, se ele vai ter que trocar a máscara várias vezes durante o dia, é bom ele ter um recipiente com máscaras limpas, né? Que seja um pote ou um saco plástico, para não sujar a máscara limpa que ele vai pôr. E quando ele tira, ele tem um recipiente para máscaras sujas. E quando ele chega em casa, ele lava e higieniza do jeito que for mais seguro, né? No caso das reutilizáveis. As descartáveis é só descartar no lixo comum mesmo. Também é uma escolha do gestor, né? O ideal, vamos pensar assim, seria que ele conseguisse reunir todas as máscaras da equipe para fazer a higienização correta. Mas às vezes a gente sabe que não tem uma estrutura para isso. Então ele precisa treinar, né, o colaborador para fazer essa higienização em casa e ser responsável cada um aí pela sua, né? Então é uma escolha mesmo do gestor. O que a gente precisa garantir é que ela seja higienizada mesmo. E trocada sempre. Mas aí não é uma responsabilidade do gestor? Como ele vai imputar para o funcionário? Eu penso um pouco que é como um guardanapo de pano do restaurante, né? Então, o restaurante que tem o guardanapo de pano, a higienização é por conta do restaurante. E aí ele tem controle sobre aquela higienização, né? Se você coloca a higienização você imputa essa responsabilidade para o seu funcionário, é meio complicado, né? Você não tem como garantir, né? Então, o ideal é que ele assuma isso, né? Ele recolha as máscaras usadas e faça o procedimento de higienização. Legal. Para ele se assegurar disso. A ligação do Carlos Daniel, na minha não. E outra ali. Ele tá no grupo, né? Todo mundo tá vendo, Rodrigo. Tá ótimo, muito obrigada, então. Alguém tem alguma dúvida? Alguma outra dúvida? Pessoal, como ninguém tem mais nenhuma dúvida, vocês querem completar alguma coisa? Camila, André, considerações finais? Eu acho que ainda tem assuntos para falar, mas que os nossos colegas aí vão
destrinchar durante a semana, né? Então, para a gente não... mas a questão toda é essa, né? A gente tá... o que eu queria comentar é que a gente vai se preparar com todo tipo de reação de pessoas, tanto dos colaboradores, principalmente dos clientes, né? E a gente tem que ter muita paciência, porque alguns não vão estar nem aí, né? Vão achar exagero todas essas medidas. Se a gente tomar ações na entrada da cafeteria, como, por exemplo, medir, né, aferir a temperatura, tem pessoas que vão se incomodar com isso e tem pessoas que vão estar do outro extremo, né, que vão cobrar que nós tenhamos mais e mais cuidados. Então, a gente tem que estar preparado para lidar com todo tipo de público, porque a comoção, assim, tá diferenciada também nesse momento. Vocês viram a notícia hoje que um barista se recusou a atender uma cliente da Starbucks que não usou máscara na cafeteria? Vocês viram essa notícia? Eu vi no grupo. Interessante, né? Ou seja, ele simplesmente fez valer a lei, né? Mas a gente vai lidar com todo tipo de público, né? Eu acho que o quanto mais assim, a gente se mostrar preocupado, melhor, né? Mesmo que falem que é excessivo, que é frescura, a gente sempre tem que estar preparado para o pior, né? E sempre preocupado com as pessoas que estão mais preocupadas com a gente do que a gente. Então, quanto mais precaução a gente tiver, mais cuidado, acho que é melhor. Melhor pecar pelo excesso do que pela falta, né? Exato. Não, a gente concorda. Acho que é por isso também que lá no coletivo a gente assumiu essa postura, né? Então, tanto os manuais que vocês, eu queria aproveitar aqui para agradecer a dedicação de vocês aqui na produção do manual, o Daniel Carvalho, que está aqui também acompanhando a gente, e todos os outros profissionais especialistas aí que colaboraram com a produção dos manuais. Nos manuais a gente traz as recomendações com bastante seriedade, né? Exatamente por isso, porque a ideia é a gente pecar pelo excesso e a gente fazer as coisas dentro da lei, de uma forma adequada, né? Para a gente não ter problema nem com clientes, nem com as prefeituras, enfim, com qualquer fiscalização aí que possa vir a ter, né? Então, realmente é muito importante a gente seguir as leis. Então, só reforçando o que já foi dito no início da nossa conversa aqui, a gente recomenda que todo mundo acompanhe aí os protocolos, como a Andrea fala, né, os mais restritos, então os de cada cidade, né, para se adequar. Mas quem tiver interesse, a gente também está disponibilizando os outros manuais do Sebrae, da Brasel, que são bem abrangentes. E, enfim, a gente está à disposição aí para quem tiver alguma dúvida. Queria aproveitar aqui para agradecer também a Luísa, que está aqui com a gente, que é nossa coordenadora do Grupo 2, do Grão Coletivo, a Luísa Estima, que é a nossa assessora de imprensa, e queria agradecer também o Barista Wave, que está dando suporte nesse evento, a BSCA, que é a Associação Brasileira de Cafés Especiais, e o Sebrae, com a iniciativa Compre do Pequeno. Então, gente, muito obrigada aí pelos esclarecimentos. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato com a gente está disponibilizando numa pasta na nuvem, aí no Google Drive, esses materiais. E, enfim, qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Obrigada pela participação, meninas. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada pela oportunidade. Um último lembrete. Aqui, nossas conversas ficaram gravadas, né? E a gente vai disponibilizar no YouTube. Daqui a alguns dias vai estar tudo lá no YouTube. E convido todos a participarem das outras conversas. Amanhã a gente vai ter uma conversa com o Diego Gonzalez, depois a gente vai ter com a Camila do King of the Fork, com a Cíntia do Astronauta. Acompanhe a programação aí nas nossas redes sociais e no grupo do Grão Coletivo. Obrigada, gente. Até. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.